Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6, amém? Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Aleluia. As armaduras de Deus, Efésios 6, capítulo 10, amém? No entanto, demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficardes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestida da couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como se convém falar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, glória. Que bênção, né, irmãos? Deus já tem falado de muitas maneiras nesta noite, e nós somos privilegiados por estarmos na casa do Senhor, né? Porque o próprio salmista deixou registrado dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O cristão tem que ter alegria de vir à casa do Senhor, né? Por mais que nós enfrentamos problemas e dificuldades, por mais que chega ao momento de vir para o culto, parece que vem aquele desânimo, não é, irmão? Mas isso são os dados inflamados do inimigo, querendo tirar a nossa adoração para com o Pai. Porque quando todas as vezes que deixamos de vir à casa do Senhor, também estamos deixando de aprender no seu santuário, estamos deixando de deixar o nosso glória a Deus, o nosso aleluia, a nossa adoração a esse Deus Todo-Poderoso. E eu convido você também esta noite, se você ainda não deu glórias ao seu Deus, esta é a sua oportunidade de adorá-lo, de engrandecê-lo, de dizer o quanto você, aleluia, reconhece a grandeza deste Deus, o quanto você sabe que Ele existe e que Ele é galardoador para todos aqueles que nele confiam. Estamos aqui com esta palavra de Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, né? As armaduras de Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia é muito tremenda ao falar das armaduras de Deus, né, meus irmãos? Dizendo que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. E é sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente, num curto espaço de tempo, para os amados irmãos nesta noite. Que a nossa luta não é contra carne
e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, às vezes você está travando a luta com o inimigo errado. Todos nós passamos lutas em diversas áreas de nossas vidas, mas o importante é nós estarmos ligados com a palavra de Deus, para sabermos quando estamos errando ao brigar com o inimigo errado, ao lutar contra o adversário errado. Muitas lutas no lar, muitas lutas no meio da família, muitas lutas no trabalho. Muitas das vezes a pessoa está brigando fisicamente com o companheiro de trabalho, com o marido brigando, né? Ali com a esposa discutindo, a esposa discutindo com o marido, ou os pais discutindo com seus filhos de uma maneira grotesca, de uma maneira muito pesada. E essa não é a vontade de Deus. Aleluia, a vontade de Deus é que todos nós saibamos o momento, aleluia, certo de agir, aleluia, em favor do nosso familiar. A vontade de Deus é que todos nós crescemos no conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o versículo que acabamos de ler aqui, né? Os versículos a seguir diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós devemos nos fortalecer no Senhor. De que forma? Indo adorar ao Senhor no santuário, nos nossos momentos íntimos, buscar ao Senhor em oração. Eu sei que os dias são maus, a cada dia mais não está sendo mais aplicado o costume de orar, o costume de estudar a palavra, o costume de buscar a presença de Deus, meus irmãos. Mas isso é a arma, é os dados do adversário, do inimigo, que ele está trabalhando nos dias de hoje para tentar esmorecer o homem e a mulher de Deus aqui na terra dos viventes. Oh glória! Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, irmãos. A nossa luta não é física contra ninguém. E muitas vezes perdemos tantas coisas importantes, né? Brigando com o companheiro, brigando com o marido, a esposa brigando com o marido brigando com a mulher, e muitas das vezes não chega a lugar nenhum. E se não vigiar, se alguém não cessar a guerra, se alguém não levantar a bandeira da paz, essas brigas vão se afundando cada vez mais, essas brigas vão continuando cada vez mais, ao ponto do casal chegar à separação. Quem está entendendo, diga amém. Porque alguém tem que entender que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra o diabo, contra os demônios, porque eles que estão por detrás de todas as brigas aqui na terra dos viventes. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Devemos saber separar as coisas, meus irmãos. Quando a mulher, né, está alterada, o marido deve estar espiritualizado e dizer: não vou dar lugar para adversário, eu vou ficar quieto. Senhor, me ajuda a lidar com essa situação. Quando o esposo chega alterado ou está alterada em casa, a mulher tem que ser sábia e agir espiritualmente, pastora Dair. Devo me guardar mesmo na minha ira, mesmo querendo falar um monte para esse homem aí que ele está errado. Vou me resguardar espiritualmente e eu peço ao meu Deus que faça com que ele entenda que ele está errado. Quem está entendendo, diga amém. Esta é a atitude que Deus quer de mim e de você, meu irmão. Ah, pastor, é muito fácil falar. Eu sei que é fácil falar, mas se nós colocarmos isso em prática, vamos ver como o pastor Daíra acabou de pregar aqui nesta noite, na sua palavra de abertura. Nós vamos ver as promessas de Deus caindo sobre a nossa vida, caindo sobre a nossa família, caindo sobre o nosso lar, caindo sobre nossos filhos, caindo sobre a nossa posteridade, caindo sobre a herança que o Senhor preparou para cada um de nós, que é os nossos filhos e os nossos familiares. Aleluia. Muitas vezes, quando as pessoas que por serem, muitas vezes zombados no trabalho,
ficam ali perdendo tempo discutindo, perdendo tempo querendo mostrar aquele que está com a razão. Irmão, você não precisa mostrar que você está com a razão para ninguém, irmão. O que você precisa é pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus e discernimento de Deus para saber que quando alguém está sendo usado pelo inimigo para tirar sua paz do seu trabalho, muitas vezes você vai ter que ficar quieto. Muitas vezes você vai ter que engolir aquela palavra, mesmo você estando certo, mas depois você dobra o teu joelho e clama ao teu Deus e coloca nas mãos dele e diz: Pai, essa pessoa falou isso para mim, Pai, levantaram contra mim lá no meu trabalho, mas eu não relutei com palavras persuasivas de homens. Eu, aleluia, me calei, porque eu sei que o Senhor é o meu defensor, eu sei que o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Está escrito: o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que o homem possa me fazer. Quem está entendendo, diga amém. É muito forte, né, irmão? Oh, glória, aleluia. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficardes firmes. Olha só, nós temos que nos preparar, nós temos que nos forjar, aleluia, das armaduras de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Qual que são as armaduras do homem e da mulher de Deus? A primeira e maior armadura é estar escondido na palavra do Senhor, meu irmão. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra, nós estamos escondidos em Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui, missionária. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós andamos no temor desta palavra, nós estamos escondidos diante da graça e da unção do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga: oh, glória. Tomai toda a armadura de Deus. Obedecer, aprender da palavra. Nosso irmão Marco que está aprofundando nos estudos, isso agrada o coração de Deus, porque você está trazendo entendimento para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. Aleluia. Você está alimentando o teu espírito e a tua alma, e está se aproximando mais da presença de Deus. Qual outra arma que podemos dizer aqui que é do cristão? A oração. O crente sem oração, ele é um barco vazio, é um rio sem peixes, é uma mãe sem filhos, porque a pessoa que não ora, ela não tem comunhão com o Espírito Santo. A pessoa que não ora, ela não tem, aleluia, uma ligação com Deus. Talvez você fale com as pessoas, aleluia, que estão no seu cotidiano, no dia a dia, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, mas muitas pessoas não têm a ousadia de falar com Deus nem em pensamento, meu irmão. E todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus tem que falar com seu Senhor. Jovens, falem com Deus. Jovens que estão sendo, muitas das vezes, estão olhando e não estão vendo seus sonhos sendo aprendizado, meu irmão. Se você começar a falar com Deus, se você começar a colocar os seus planos diante das mãos de Deus, pode ter certeza que todos os seus planos serão realizados diante do tempo de Deus aqui na terra dos viventes. Confia no Senhor, jovem. Não fique perdendo o teu tempo com os aplicativos e com os jogos que existem nos dias de hoje, tirando a sua atenção, tirando a sua vida, tirando o teu fôlego e tirando o teu tempo. Os dias estão se passando e muitos jovens o que estão aprendendo, jogo nenhum vai poder ajudar você numa situação caótica. Nada disso vai trazer benefício, não vai agregar conhecimento algum para a tua vida. Mas a partir do momento que você se envolve com a palavra de Deus, que você se envolve no conhecimento da palavra, a primeira coisa que acontece na tua vida, tu se torna um cidadão culto. Porque a palavra, ela corrige o nosso português. Quem está entendendo, diga amém. Quem lê a Bíblia, ele tem uma boa dicção. Quem lê a Bíblia tem uma boa oratória, pastor Odair. Quem lê a palavra, quem lê livros espirituais também, aleluia, ajuda na dicção da tua fala.
E aonde ele chega, ele é respeitado, porque ele tem uma boa oratória e não vão ver ele como qualquer um ou como qualquer outra. Quem está entendendo, diga bem. A palavra de Deus, ela corrige a minha e a sua oratória, irmão. A palavra de Deus, ela nos coloca em lugares grandes. As pessoas até estudadas, que fizeram até, louvado seja Deus, advocacia, que fizeram até curso superior, como uma pessoa que tem uma leitura assílua da palavra em livros espirituais, as pessoas enxergam ele à altura, porque sabem que ele não é qualquer um, que ele também tem entendimento. Quem está entendendo, diga bem. Eu sou prova disso. Já tive a oportunidade de lecionar algumas situações para psicólogos em momentos que eu tive que passar pela reciclagem de vigilante, e ali aquelas pessoas ouvindo a minha voz, mas aproveitei a oportunidade e misturei a minha fala com a palavra de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Quem está entendendo, diga amém. É oportunidade para falarmos da palavra de Deus, revestirmos de todas as armaduras de Deus. O jejum também é uma forte armadura, porque há uma casta de demônios, nosso irmão Tiago, que só sai com jejum e oração. Por isso que a tua luta não está passando. Tem lutas que só vai passar se você entender, aleluia, você já orou, você já determinou a palavra, mas a luta ainda continua constante, ela não quer largar de você. Então está na hora de você usar uma das armas mais poderosas do cristão, que é a boca no pó, que é se humilhar na presença de Deus, que é ficar em jejum e consagração. E pode ter certeza que não vai ter potestade, não vai ter principado, não vai ter dominador, não vai ter legião do inferno que vai conseguir parar diante de um homem cheio da presença de Deus, diante de uma mulher cheia da presença e em jejum e oração aqui na terra dos viventes. Até uma certa rainha aí falou, né, que ela preferia guerrear contra qualquer nação, mas ela nunca teria a ousadia de enfrentar um homem ou uma mulher de Deus, de oração. Aleluia. Tentaram, né? Tentaram enfrentar um homem que estava forjado umas armaduras de Deus, missionário. Mandaram 50 homens, um capitão com 50 soldados, pastor. E lá estava um homem de Deus, né? Eliseu, né? Elias, né? O profeta Elias. Homem de Deus! O rei te ordena agora que você desça e venha conosco, que ele quer falar contigo. Com arrogância o capitão veio, porque ele estava todo equipado com 50 soldados. Lá estava só o homem de Deus, Elias e Eliseu, né? Falando, agora nós pega, ele não tem como correr. Estava com cavalos e cavaleiros, missionário, não tem como correr, então a pé. Se pensar em correr, nós pega ele embora. Só que eles esqueceram que aquele homem estava forjado das armaduras de Deus, meu irmão. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Aí cumpriu a palavra, né? E aquele homem, usado pela autoridade de Deus, falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos seus 50. E a Bíblia diz que na mesma hora fogo do céu caiu e consumiu aquele capitão com seus 50 soldados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se brinca com homem de Deus, não se brinca com mulher de Deus, irmão. E o rei viu que demorou aqueles 50 soldados do seu capitão. Vai lá ver o que aconteceu. Traga, de qualquer maneira eu quero que traga esse homem aqui na minha presença. Lá vem mais um capitão arrogante com 50 soldados. E a Bíblia diz que na hora que chegaram ali, eles viram até os corpos carbonizados. Que estava ali o sinal, missionário. Mesmo assim, não temeram ao Senhor. Eles falaram: homem de Deus, desce depressa, que nós vamos te levar preso para você falar com o rei. E novamente o profeta falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os seus soldados. E na mesma hora repetiu o mesmo sinal, irmão. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, coisas extraordinárias acontecem na vida dele e na vida dela.
Desceu o fogo do céu e consumiu aquele capitão com 50 soldados. Está registrado na Bíblia. Depois o rei manda mais um, só que esse foi mais sábio, né? Quando ele viu 102 corpos carbonizados, queimados a fogo, ele se humilha e fala: ó homem de Deus, viva o teu Senhor, tem misericórdia de mim e do meu soldado. O rei me mandou vir aqui para poder, que ele quer falar contigo. Tem misericórdia, que você acha preciosa as nossas vidas diante dos seus olhos. Olha só, se humilhou diante da presença de Deus ali, né, do homem de Deus. E ali o Senhor falou com o profeta: com esse você pode ir, porque não vai te acontecer nada, pode ficar tranquilo. E aí o homem de Deus foi, pastor. Fala para o irmão que está do lado: trata bem o homem e a mulher de Deus, viu? Oh, aleluia! Revestir-vos de todas as armaduras de Deus. Muitas pessoas estão brigando com o inimigo errado, irmão. Então nesta noite eu e você estamos aprendendo. Não que nós já não sabia disso, mas muitas vezes temos que recapitular a cada dia que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A tua luta não é contra o teu lar, não, irmão. A luta sua é contra o adversário que está mexendo lá no teu lar. Se estiver mexendo, estou dando um exemplo, viu? A tua luta é que as portas não se abrem, não é que as empresas, né, não estão querendo te contratar, não. É um adversário, é um inimigo espiritual que está amarrando os empregos, não só em Bebedouro, como no Brasil todo, né, missionário? Mas eu e você temos uma autoridade de dizer: eu sirvo um Deus que abre porta onde não tem porta. Ei, jovem, que você está procurando o primeiro emprego, levanta a tua mão para o lado que você quiser e diga: eu profetizo que as portas de emprego vão se abrir na minha vida neste ano de 2023, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tem que ter ousadia. Uma hora tem que se levantar na presença do Senhor, não é? Temos que nos indignar com a situação e determinar nossa vitória. Revestirmos de todas as armaduras de Deus, para não prolongar mais, né, irmãos? Então nós já aprendemos aqui que não devemos ter esse discernimento de não brigar com o inimigo errado. Quantos irmãos estão brigando aí, né? Se o pregador está pregando, o outro lá atrás, em vez de torcer, antigamente a pessoa intercedia pelo pregador. Usa o pregador, usa a pregadora, usa a missionária da Cristina, usa o pastor daí, que as vidas venham ser alcançadas, que as vidas, meu Pai, venham se derramar na tua presença, e no final do culto eles venham aceitar o Senhor Jesus. Não, mano, hoje em dia está uma bagunça, irmão. Muitas vezes o pregador vai pregar e o outro não. Onde será que ele vai pregar? Será que vai fluir? Essa mensagem, se fosse eu, né, o fogo ia descer. Está desse jeito. E por isso que Deus não está agindo, irmão. Quando um pregador está pregando, quando alguém está ministrando a palavra ou louvando, a minha e a sua posição é de interceder por esse pregador, por essa pregadora, por esse adorador, para que Deus use ele para falar no coração que está ouvindo a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Intercessão. Oh, glória. Quem está entendendo, diga amém. Jesus maravilhoso. Para finalizar, quero mostrar para você o real inimigo da igreja. O missionário já falou muitas vezes aqui, mas eu quero recapitular nesses últimos 5 minutos aí para finalizar a minha palavra. Apocalipse, você que tem a sua Bíblia, abra aí rapidamente. Apocalipse, capítulo de número 9. Oh, glória. Aleluia. Apocalipse, capítulo 9, a partir do versículo 7. O subtítulo diz: a quinta trombeta. Diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante como ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão,
e tinham couraças como couraças de ferro, e ruído das suas asas, e o ruído das suas asas como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões. Olha só. E agrilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Vamos ler o 13 também, a 6ª trombeta. E tocou o anjo a trombeta, e ouviu a voz do que tinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia: o 6º anjo que tinha a trombeta soltou os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olha só, irmãos. Dizem alguns pesquisadores, alguns filósofos, que esses 4 demônios já foram soltos, missionário, que estavam lá no inferno, num determinado lugar, que a Bíblia chama como o rio Eufrates, pastor. Eles estavam aprisionados em cadeias, e esses demônios são tão bárbaros, tão terríveis, que a Bíblia diz que eles vinham com o poder de danificar pesadamente a humanidade, principalmente os infiéis, com desastres, com terremotos, com maremotos. E não é o que está acontecendo no dia de hoje. E aqui no capítulo 9, a partir do versículo 7, nós vimos esses gafanhotos, esses demônios que estão agindo até o dado momento camuflados. O que é camuflados? São espíritos que não têm corpo, que não são incorporais, precisam de um corpo para incorporar. Nada segura eles. Eles conseguem passar pela parede. Eles têm um andamento, uma flexibilidade, até mesmo permitida por Deus num determinado sentido. Mas esses demônios, eles conseguem habitar no coração do homem, no coração da humanidade. Por isso que a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei no teu coração, na tua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Mas se a pessoa não abrir a porta, a pessoa está fazendo as vontades do adversário, este inimigo espiritual entra no corpo dessa pessoa e começa a fazer morada. Quem está entendendo, diga amém. E são esses adversários que nós devemos combater através do jejum, através da oração. Mas vai chegar um tempo que esses demônios não vão estar mais camuflados, missionário. Depois que a igreja for arrebatada, pastor Daniel, aí que a humanidade que ficar aqui, que os ímpios que vão ficar aqui, e que os desviados que não obedeceram a palavra do Senhor também vão ficar, aí que eles vão ver verdadeiramente o inimigo que era para eles combater. Vão ver ao olho nu, vão ver demônios parecidos como gafanhoto, rosto de homem, demônios inteligentes, rosto de homem, cauda de escorpião. Vão estar picando. Uma picada de escorpião mata crianças, até adultos, se não correr mata, né? A dor que não vai ser. A Bíblia diz que a humanidade buscará a morte, mas não vai encontrá-la, porque a morte foi morta e foi lançada no lago de fogo. Quem está entendendo, diga amém. Muitos procurarão a morte, mas não vão encontrar. Então, um despertamento nesta noite para nós podermos brigar contra o adversário certo, revestindo de toda a armadura de Deus, e orar, e jejuar, e buscar a presença do Senhor em discernimento, para que nós possamos trazer harmonia no nosso lar, para que nós possamos trazer harmonia na nossa casa, para que possamos trazer harmonia no nosso trabalho, para que possamos trazer harmonia no meio da nossa família e também no meio da sociedade. Quem está entendendo, diga amém. Não guarda mágoa de ninguém, irmão. Sei que às vezes entristecemos com situações, principalmente discussão, né, missionário? Mas você tem que liberar o perdão.
Se a pessoa te liberar o perdão, é ela com Deus, mas faça a tua parte, libere o perdão. Não permita com que a mágoa tire a tua, aleluia, a tua oportunidade, o teu direito de entrar no reino celestial, porque aquele que tem mágoa contra o seu irmão, contra alguém, não vai subir. Por isso você tem que liberar. É claro que uma discussão, uma coisa, a pessoa pode ficar um dia, 2 dias, uma semana, mas ela não pode guardar, ela tem que liberar aquela mágoa, liberar aquele perdão para aquela pessoa. Ainda que a pessoa não te perdoe, mas você tem que se liberar disso daí. Fala, não, isso aí não é mais nada. Se a pessoa vem tocar no assunto, você fala, não, para com isso aí. Ixi, nem lembro disso daí, isso é liberar perdão. Ué, quantos de nós já não fomos magoados ministerialmente, familiarmente, algum familiar que falou alguma coisa, no trabalho? Liberar perdão. Libera perdão. Se seu pai te magoou, sua mãe te magoou, um irmão de sangue, né, um amigo, libere o perdão. Ainda que quebrou aquela amizade, né? Às vezes a situação foi tão caótica que quebra aquele vínculo. Aquele cidadão era amigão meu, ligava e tal, quebrou o vínculo, que tem coisas que quebram o vínculo, mas não é para você criar, ter aquela barreira que vai impedir as bênçãos de Deus virem sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga bem. Oh, glória. Para finalizar, oh, glória, olha o aspecto desses demônios que vão estar agindo pós-arrebatamento. Quem está entendendo, diga amém. Não que eles não estejam agindo, eles estão agindo anti-arrebatamentos, camuflados. Só pessoas espirituais conseguem ver, que Deus mostra, eu já vi. Infelizmente tive essa visão, né? Não pedi, mas vi. Desviado, Deus permitiu ver e eu não quero ver nunca mais. Quero ver o céu, quero ver anjo, mas você vai ver inferno, eu não quero saber disso aí não. Quero ver a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas amém, é uma experiência. Mas eu já vi também. Não vi o inferno, mas já vi demônios. E também já vi manifestações de demônios quando nós colocamos a vida no altar. Certa feita estava em jejum e oração, trabalhando aqui nesse altar, com libertação. Fomos embora, não tinha comida pronta, fui buscar um lanche. Uma pessoa que estava esperando o lanche, só de chegar perto dela, ficou endemoniada perto de mim. Eu contei isso na igreja, né? Com detalhes, com muitos detalhes. Isso é o poder de revestirmos das armaduras de Deus. Quem está entendendo, diga amém. São experiências da nossa vida. E esses demônios que vão estar agindo pós-arrebatamento, não mais camuflados, missionário, são demônios inteligentes. Não vai ter como fugir, não. Eu me escondo lá no horto, lá onde o pastor levava para orar, lá que eles vão dar. Quem está entendendo? Diga amém. Então, esta é a oportunidade de nós buscarmos mais da presença de Deus e revestirmos das armaduras do nosso Deus. E tudo que está acontecendo aí, eu sei que é difícil, eu sei que é ruim de ver, mas são sinais de Deus cumprindo-se na terra para despertamento da igreja, para despertamento do povo de Deus, para que o povo de Deus olhe para os céus e diga: Maranata, ora, venha Senhor Jesus, porque está perto a nossa redenção. Quem recebe essa palavra no seu coração, dá uma linda salva de palmas para Jesus, glorifica o nome dele, exalta o nome dele, bendiga o nome do Deus Todo-Poderoso. E o que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração.